pessoal, tudo bem? Tô aqui no sofá da minha casa para abrir aqui o coração com vocês, contar um pouquinho, né, do porquê eu escolhi trabalhar com micropigmentação e como tem sido isso. E de repente, né, você que tá pensando em entrar na área vai se identificar, ou até mesmo você que tá buscando algo que te permita viver, né, o que a micropigmentação me permitiu viver. Pode ser que acenda aí uma luzinha e você vem também para cá, ou que você tome a decisão que você precisa tomar, ou que você tanto quer tomar, para que a sua vida tome um rumo diferente. Bom, eu quero ser bem direta, bem objetiva, não ficar com muitas delongas, porém, precisamos de uma pausa aqui já no início. Já se inscreveu no canal? Já curtiu o vídeo? Aí você deve estar pensando, mas eu nem assisti o vídeo, como é que eu vou curtir? Vai curtir sim, porque eu sou tóxica, entendeu? Nosso relacionamento é assim. Tô brincando, gente. Mas é porque realmente eu acredito que o que eu vou compartilhar aqui com vocês vai te ajudar de alguma forma, vai valer a pena. Fica aí que eu tenho certeza que depois você vai comentar aqui que eu tinha razão. Bom, é o seguinte, gente. Por que eu escolhi a micropigmentação, tá? Mesmo trabalhando antes com maquiagem, já trabalhando na área da beleza, né? Eu já tinha esse envolvimento, até mesmo com o trabalho artístico, com o trabalho manual, né? Que a maquiagem exige, e o atendimento ao público. Tinha coisas ali que eu não podia fazer, que não conseguia conciliar, que não dava para encaixar, e que a micropigmentação me permite. E uma delas, que é assim, que eu mais amo, né, o que eu mais gosto, assim, de ser micropigmentadora e hoje empreender nessa área, é a liberdade de tempo, de gerir o meu tempo de uma forma que eu consiga conciliar outras coisas, outras áreas da minha vida, sem prejudicar o meu ganho, sabe? E isso poucas profissões nos permitem, principalmente profissões que exigem mão de obra. Porque normalmente quando você vende um serviço, vende uma mão de obra, você tem prazos de entrega ou prazos para cumprir. Por exemplo, quando eu era maquiadora, eu fechava uma noiva para daqui a um ano. E daqui a um ano, se aparecesse alguma coisa que eu quisesse muito fazer, eu já tinha um contrato fechado e não tinha o que fazer. Teve vezes, como maquiadora, eu receber, né, convite para maquiar gente famosa, né, pessoas super conhecidas, e eu não poder, porque naquela data que ela precisava, eu tinha uma noiva para fazer. E eu não, por mais que, né, seria mais vantajoso para mim ir lá e atender, eu não podia não ter ética e cancelar um compromisso que eu assumi. Outra coisa também é se eu passasse mal naquele final de semana que eu tava cheia de cliente. Eu não tinha uma cliente, né, pra ligar e resolver. Eu tinha 10, 15. Como é que você transfere isso? Não tem como, porque as pessoas agendaram para aquele dia. Então eu ficava muito presa naquela agenda, sabe? Eu tinha que cumprir aquilo. Você não remarca uma maquiagem, né? Você não reagenda uma maquiagem. A menos que seja um ensaio, enfim. Mas normalmente isso parte do cliente, porque, sei lá, era externo e choveu, ou foi reagendado. Mas a gente mesmo não tem esse poder. E por mais que eu tivesse essa liberdade de fazer, agendar, esse dia eu trabalho, esse dia eu não trabalho, eu, a partir do momento que eu assumi aquilo, não tinha como, né, alterar. Já na micropigmentação, eu consigo ter mais flexibilidade na minha agenda. Eu consigo agendar as clientes nos dias que para mim é melhor, né? Porém, caso alguma coisa aconteça, né, algum imprevisto, e eu precise remarcar essa cliente, eu não vou gerar um prejuízo, né, ou um problema na vida dela. Até porque muitas vezes, se eu preciso desmarcar uma cliente porque algo aconteceu, né, pessoalmente, um avião passando aqui, eu sempre busco antecipar ela para não gerar assim uma frustração na cliente que já tá ali ansiosa esperando. Então, se ela estava agendada, né, para uma sexta-feira e eu já sei que eu não vou poder, eu dou um jeito de atender ela antes, porque aí ela não fica chateada, né? Então é muito mais tranquilo nesse sentido. Uma outra coisa também, que entrar na micropigmentação foi muito vantajoso, é quando a gente pensa em termos financeiros também, né? Porque, vamos lá, pensa comigo. Para você fazer uma maquiagem
social, bem feita, do início ao fim, né? Porque, claro, tem gente que divide o processo, né? Então tem um auxiliar que faz, sei lá, a pele, aí vem o maquiador mesmo e faz o acabamento, né? Mas se você for fazer do início ao fim, você vai desprender ali pelo menos 30, 40 minutos para fazer essa maquiagem, já com uma certa habilidade, né? Se você tiver. E aí, nesse mesmo tempo, você vai cobrar um valor X. Então, por exemplo, em 40 minutos você vai fazer uma maquiagem social e o valor vai ser, por exemplo, vou arredondar aqui, R$100. Em, sei lá, 1h30 você faz 2 maquiagens e aí você já vai ter faturado 200, certo? Até aí tudo bem. Na micropigmentação, eu também desprendo de 1h30 para atender uma cliente. 1h30, dependendo do caso, 2 horas, dependendo 1 hora, mas enfim, a gente bota essa média 1h30. E o valor agregado é muito maior. Então, quando eu iniciei na micropigmentação, eu iniciei cobrando R$500 para fazer um procedimento em 2 horas. Então, já se tornou algo muito mais lucrativo. Até porque a gente sabe que para ter o arsenal de maquiagens, eu precisava investir muito dinheiro, porque você precisa ter todas as tonalidades de base, batons, isso tudo, gente, é um mundo de glamour, mas é caríssimo, né, para o maquiador. Eu não tô aqui, na verdade, gente, comparando e dizendo que um é ruim e que o outro é bom, sabe? Os dois mundos, os dois universos são mágicos, mas eu estou contando a minha experiência do porquê eu migrei. Sendo que eu era muito conhecida na maquiagem, né? Eu fiquei famosa pelo cut crease e eu tinha uma demanda, eu tinha procura, eu dava muitos cursos. Gente, eu conheci o Brasil inteiro fazendo isso. Então, assim, foi algo maravilhoso na minha vida. E aí você se pergunta, foi tão maravilhoso, por que você mudou? Então eu tô contando aqui pra vocês o porquê, né, eu fui tomando essa decisão, porque durante o ano de 2016 eu fiquei fazendo as duas coisas, só que eu tive que decidir aonde é que eu ia focar. E por que eu optei em focar na micropigmentação? Eu tô aqui revelando as razões pra vocês. Então já falei, né, em relação à liberdade de tempo, já falei em questões financeiras também, né. Uma coisa muito legal é que a maquiagem, ela me exigia mais nos finais de semana, quando você atende, né, o público. Já a micropigmentação ocupa mais a minha semana e me libera mais nos finais de semana. A maquiagem também, muitas vezes, a cliente quer agendar próximo do horário do evento. E tem muitos eventos que são meia-noite, 11 horas, né, 10 horas da noite, e a cliente quer marcar às 7 da noite num sábado, né, às 8 da noite numa sexta. Então, era uma coisa que me prendia nos meus finais de semana, no meu lazer também. E aí isso eu comecei já depois de quase 5 anos atuando, né? Eu falei, poxa, imagina quando eu tiver meus filhos. Eu já pensava lá no futuro, sabe? E aí esse é um outro ponto também, né? Falando agora em questões de filho, em questão, né, de família, né? Eu, em 2017, não, desculpa, 2019 me casei, 2022 tive meu filho. E a micropigmentação, ela me abriu muitos caminhos. Eu digo que a maquiagem, ela me deu muita experiência. Eu errei bastante, fiz muita coisa errada, já contei, inclusive, né, tem podcast contando aqui tudo que aconteceu comigo nessa jornada. Mas ela me ensinou muito. E aí, quando eu vim pra micropigmentação, que eu tomei essa decisão, eu falei, agora eu vou fazer certo. E aí eu comecei a estruturar a minha vida para quando eu, né, tivesse meus filhos, para quando eu tivesse já a minha família, minha casa, né? E a micropigmentação, empreender nessa área da micro me permitiu isso tudo. Então eu fui construindo, né, essa liberdade de tempo, mas ainda me faltava uma outra liberdade, a geográfica, que era eu poder, duas coisas, né? Eu poder fazer dinheiro em qualquer lugar que eu fosse, isso a maquiagem também me permitia, mas eu poder fazer dinheiro, monetizar, parada também, em casa. E para isso, eu precisava desvincular o meu ganho, que vinha 100% da minha mão de obra. Foi então que eu decidi empreender na área, criei a minha linha de produtos. Claro que
para isso eu precisei estudar muito, eu precisei fazer vários cursos, me especializar, entender muito, né, da teoria, depois investir, né, dinheiro, tempo, energia nesse projeto, mas a minha principal fonte de renda hoje não vem dos atendimentos. Na verdade, esse é o menor dos faturamentos, né? Vem dos cursos que eu ministro, vem dos cursos que online, vem também dos produtos que a gente comercializa. Isso me dá uma liberdade também de, se eu quiser amanhã ou depois parar com os atendimentos presenciais, morar em outro país, eu posso também. Então, uma coisa que eu costumo dizer em relação à escolha da profissão, que muitas pessoas escolhem a profissão baseado nos ganhos financeiros, né? Ah, eu vou ser médica, eu vou ser advogada, eu vou ser engenheira, né? Porque ganha bem. Primeiro que ninguém ganha nada, né, meu povo? A gente faz. O médico, para ele fazer dinheiro, meu bem, ele tem que trabalhar muito. Já não basta tanto, tem que estudar, né? Aí tem que trabalhar muito, sabe? Mas tem uma grande diferença quando você escolhe uma profissão por amor, sim, mas que vai te dar liberdade. Então, a gente precisa trabalhar para ter mais lucro, sim, mas a gente tem que trabalhar para ter mais liberdade. E a micropigmentação, ela me permitiu isso tudo. Ter mais lucro, eu sei que todo mundo pensa nisso e não tem nada de errado, mas também mais liberdade. Liberdade para curtir a minha família, liberdade para cuidar de mim, liberdade para usufruir, né, e desfrutar de coisas que o dinheiro nos permite. Então, precisa ser realmente um trabalho que seja lucrativo, mas que ao mesmo tempo não desprenda tanto do meu tempo. Agora, tem uma coisa que eu tenho que confessar aqui, que você precisa prestar bastante atenção. Eu não tô aqui te dizendo que ser micropigmentadora você vai ficar rica, não é isso. Se você se dedicar, se você se empenhar, se você buscar ser a melhor que você puder, se você entender que para você crescer você tem que compartilhar seu conhecimento, ensinar outras pessoas a serem tão boas quanto ou melhores do que você buscar trazer para o mercado coisas que vão melhorar os resultados das outras profissionais, que vai ajudar as pessoas a evoluir. Quando você pensa no próximo, em produzir e ao mesmo tempo fazer coisas que vão melhorar a vida de todos envolvidos, aí sim você tem grandes chances de enriquecer e conciliar, né, mais lucro e mais liberdade. Hoje a micropigmentação, já há um bom tempo, na verdade, né, uns 2 anos, a micropigmentação não é mais apenas a área que eu atuo, né, é a área que eu empreendo. Então a gente tem várias frentes, né, produtos físicos, produtos, infoprodutos, atendimento presencial, cursos online. Isso tudo, né, envolve também mentorias, envolve treinamento de profissionais, de empresárias dessa área. Então são várias frentes que a Nanda, né, representando a Gama, a gente concilia. Então decidi compartilhar aqui com vocês a razão pela qual eu optei pela micropigmentação, quando eu precisei escolher entre maquiagem e micropigmentação. Essas foram as razões, mas eu confesso que é a principal. Talvez eu não tinha tanta percepção assim, sabe? Eu ainda estava um pouco confusa, mas a principal foi o quanto eu fui me apaixonando pela área, o quanto eu fui me encantando, sabe? E tendo prazer em realizar os procedimentos, em ver aquela transformação e em sentir o poder que eu tinha nas mãos. Com certeza, isso no meu inconsciente foi determinante para que eu escolhesse isso, mas quando a gente precisa dar razões palpáveis, né, para que as pessoas entendam também os motivos, essas são as razões que eu queria compartilhar aqui com vocês. E caso você esteja aí, né, nessa dúvida, ou se entra para a área, ou se você escolhe seguir só com a micropigmentação porque você faz duas coisas, esse é o meu depoimento, meu testemunho. Espero que de alguma forma tenha acrescentado e te ajudado, e que esse vídeo, como todos os outros que tem aqui de conteúdos técnicos e também, né, de coisas pessoais que você talvez se identifique, possa transformar positivamente a sua vida. Um beijo, até o próximo vídeo.